Olá, bem-vindo a mais esta reflexão. Hoje é dia 30 de junho de 2025. Estamos encerrando mais um mês, então. Chegamos à metade do ano de 2025. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, verso 7. Mateus 7, 7. Se eu lhe perguntasse qual é a coisa mais importante que você tem a fazer na sua vida, o que é que você me responderia? As respostas que eu tenho obtido são diversas, mas praticamente, eu diria que 99% delas voltado às coisas da materialidade. Raríssimas vezes alguém fala para mim de que a coisa mais importante a ser buscada é a salvação da sua alma, que é o que Jesus veio nos oferecer. Mediante isso e por um longo caminho, que se você quiser saber os detalhes disso, tem aí um vídeo do dia 3 de fevereiro de 2025, que fala detalhes sobre como é que surgiu esse canal, mas resumindo, com o objetivo de alertar você de que a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é buscar a sua alma, é buscar viver eternamente. Então, seja bem-vindo a esse canal, que é para isto que nós estamos aqui. Porque normalmente nós não nos flagramos de que o céu é uma coisa exclusiva, não é uma coisa inclusiva. Jesus já avisou que poucos encontrarão o caminho da salvação. Porque se nós não fizermos ações e tomarmos atitudes necessárias para conquistar o reino do céu, nossa alma certamente ficará o inimigo de Deus e acabará morta. Então, se você pretende salvar a sua alma realmente, estas lives podem ser para você, esses vídeos que nós fazemos nesse canal podem ser um caminho interessante para ti. Ok? Porque é isso. Quando nós morrermos, nosso corpo volta a pó, nosso espírito a Deus e nossa alma será levada a algum local. Ou para o céu com Jesus, ou para o inferno com Satanás. E isto ocorre em função do que nós fazemos aqui agora, enquanto estivermos nesse corpo. Agora que nós temos a oportunidade de buscar nossa salvação. Então, é simples assim, e vamos então fazer o que é necessário para que possamos nos salvar. Usamos como referência para isso principalmente o Novo Testamento. Eu digo principalmente porque em alguns momentos a gente dá uma olhadinha lá no Velho Testamento também, porque o Velho Testamento já informa sobre a vinda de Jesus, então algumas referências às vezes nós usamos de lá, mas o Novo Testamento é o guia. Eu chamo de o mapa da mina, o manual do fabricante, porque Deus não daria um conjunto complexo como nós somos, não nos deixaria aqui sem um manual. Qualquer máquina que a gente compra vem junto com o manual do fabricante, que mostra certinho como é que nós devemos manipulá-la aquilo. Verdade que a gente quase nunca lê. Da mesma forma que fazemos com o nosso grande manual, que é a Bíblia, que nós também normalmente deixamos de ler. Achamos que, como nos equipamentos, a gente vai ligando e dando um jeitinho, descobrindo. Nós acreditamos que conosco é a mesma coisa. A gente vai vivendo e vai descobrindo. Mas, às vezes, é bom ler o manual do fabricante. Impede uma série de erros. Assim também é importante ler a Bíblia, porque vai impedir uma série de erros, talvez impeça a sua morte. E talvez garanta a sua vida eterna. Também usamos como referência a live Manhã com Deus, do pastor Sandro Rocha, porque do meu ponto de vista, durante todos esses anos que eu procurei, e olha que eu procurei, eu andei aí por muitas religiões e muitas seitas e muitos
alternativas da Índia, da China, tudo que você puder imaginar aí. E um dia encontrei num culto o pastor Sandro Rocha, e quando eu ouvi, eu digo, é esse que eu quero para mim. Então eu vou segui-lo. E uso então como referência a Live Manhã com Deus que ele faz, porque eu acho sensacional. Então, esta referência que nós usamos também. Sempre ao final da nossa reflexão, nós buscamos uma decisão, porque de nada adianta nós conhecermos mais e não tomarmos atitudes. Nós temos que decidir alguma coisa. Eu aprendi alguma coisa a mais, eu descobri alguma coisa a mais. E o que eu vou fazer com isso? Nada. Continuar fazendo o que eu sempre fiz? Eu não precisava nem ter aprendido. Já que não muda nada em mim, então perdi o meu tempo. Então eu acho que é importante que ao final de cada reflexão nós tomemos uma decisão e decidamos realmente agir em torno desta decisão. Então, ao final de cada reflexão, temos aí uma decisão que tomamos com esse objetivo de realmente convertermos o nosso caminho para este caminho que leva à nossa salvação. Fazemos isso de segundas a sextas, porque acreditamos que de nada adianta nós buscarmos Deus esporadicamente. Nós temos que aprender a buscar Deus todos os dias, sempre, continuamente. Essa é a coisa mais relevante da nossa vida e normalmente esquecemos dela. Então, temos que praticar isso todos os dias, buscar Deus. E lembrando que, no final dessa introdução, que todos, sem exceção, são bem-vindos a esta live. O texto de hoje é do livro de Lucas, capítulo 5, versos 17 a 26, que trata da cura de um paralítico. Esse texto diz o seguinte: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, só para nos contextualizarmos, estava aqui falando de Jesus, ok? E aconteceu que um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que vinham de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo entre si: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, e ficavam cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Como sempre fazemos, depois do texto que lemos, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que possamos compreender a sua palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Bem-vinda, Avaliadora Oficial Santos. Boa noite. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados os fariseus e os doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Já temos aqui uma informação importante, né? Além de que os fariseus e os doutores da lei acompanhavam Jesus o tempo todo,
sempre para tentar acusá-lo de alguma coisa. Queriam prendê-lo, queriam matá-lo. O texto diz que e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude de quem? A virtude de Deus Pai. Se informa isto, significa que nem sempre a virtude de Deus, o objetivo de curar, estava à disposição. Às vezes pensamos que basta chegarmos a um pastor ou uma pessoa a quem Deus deu o dom de cura e a cura tem que acontecer. Não é isso que muitas vezes acontece? Quando levamos alguém para ser curado, ou quando queremos que alguém vá, algum pastor, alguém que tem esse poder de cura, vá à casa de alguém para curá-lo ali. Mas temos que aprender que há um tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Desculpa, antes era tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Depois vem tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, queremos sempre definir Deus a partir das nossas referências. Sempre achamos que Deus é isso, é aquilo, é dessa forma, tem que acontecer, tem que nos ouvir, Ele tem que... Por algum motivo definimos as formas Deus a partir do que nós somos, a partir do que nós conhecemos até aqui. Porque, na verdade, nós conhecemos muito pouco da palavra de Deus. E como conhecemos as palavras do mundo, então nós sempre queremos definir Deus a partir do que nós vemos no mundo. Mas a palavra de Deus está aí para nos ensinar, para que possamos ao menos tentar entender Deus, o que é bem difícil para nós. Quando nós dizemos assim, nem todo dia é dia de curar. Aquele dia, o dom de Deus estava sobre Jesus para curar. O que significa que em outros dias talvez não dava. Mas por que ele não podia curar em outros dias? Sabemos explicar isso? E nem tentemos. Explicar Deus não cabe a nós. Nós não conseguimos entender Deus. Tem muitas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida que nós não compreendemos. Lá na frente, de repente, a gente até consegue entender. Se isso não tivesse acontecido, eu teria entrado num problema grande. Mas naquela época eu reclamei muito porque aquilo me aconteceu. Deus sabe das coisas. Nós sabemos muito pouco. Muito pouco. Em João, livro de João, capítulo 13, versos 6 a 7, diz o seguinte: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então, como entender que nem sempre a virtude de Deus estava com Jesus para promover a cura? Se nem sempre estivesse com Jesus, porque nós acreditamos que tem que estar sempre com o pastor ou com aquela pessoa que recebeu o dom da cura. Não funciona assim. Voltando ao texto,
Eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram a cama até o meio, diante de Jesus. Esse texto não mostra que esse paralítico tinha amigos de verdade. Aquilo eram amigos que se dispuseram a fazer o que fosse necessário para colocar ele diante de Jesus, para que ele pudesse ser curado. Tentaram o caminho normal, lógico. Primeiro eles tentaram chegar direto, como todo mundo chegou, mas a aglomeração, como diz aí, né, por causa da multidão que estava em torno de Jesus para ouvir os ensinamentos dele, não conseguiram chegar em Jesus. Então é interessante já observar isso, né? Uma multidão ia buscar Jesus para obter ensinamento dele, para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos aí toda uma tecnologia à disposição e tal, das 8 bilhões de pessoas, ou quase 9 bilhões de pessoas que existem na face da Terra, quantas vão atrás para ouvir a palavra de Deus? Onde é que está a multidão hoje? A multidão hoje seria talvez 7 bilhões estarem vendo todo dia a palavra de Deus. Mas quantos será que realmente se dedicam a ver, ouvir ou participar da palavra de Deus? Mas naquela época uma multidão ia ver Jesus. Mas esses amigos, quando viram que não dava para chegar em Jesus da forma normal, eles deram lá, provavelmente a volta por trás da casa, né? Acharam um local em que não havia essa aglomeração, provavelmente era a parte de trás, porque a entrada era pela frente. Alçaram, levantaram com cama e todo aquele paralítico até em cima do telhado, abriram um caminho, que antigamente não tinha telha como hoje, nem nenhum tipo de telha, eram sarrafos compridos que se colocava por cima e alguns panos e coisa assim, porque ali não chovia, né? Eles afastaram aquilo tudo e desceram aquele paralítico para ficar na frente de Jesus. Rosali, boa noite. Que bom, Rosali, aqueci seu coração então com a palavra de Deus, que bom. Então, eles eram amigos, aqueles eram amigos de verdade. Para nós é meio difícil imaginar isso, né? Como é que é uma casa sem telhado? Porque aqui chove, faz frio, nós precisamos ter uma casa totalmente telhada e tal. Mas eu lembro que quando eu fui ao Egito e vi pela primeira vez aquelas casas que eles moram, porque assim, você vai a lugares turísticos, tem uma estrada asfaltada e todo mundo segue por ali. E ao longo dessa estrada moram as pessoas. Em casas de barro, que você vê é um barro batido, assim, o que você vê é barro, e não tem telhado. Em cima, a gente ia de ônibus, né? Então a gente ia em algum lugar, mas de cima não tinha telhado em cima, não tinha nada. É que não chove. É bem estranho para nós isso, mas é como eles vivem. E aqueles caminhões carregados de coisa, com um monte de gente pendurado no lado de caminhões, em cima dos caminhões. O caminhão daquele tinha umas 40 pessoas em cima. É bem assim mesmo. Nós pensamos que isso é só coisa de filme, não. É assim mesmo que é lá. Então é bem interessante, é bem impressionante aquilo. Mas voltando então ao texto, desceram um paralítico, deitado na cama diante de Jesus. Se estivéssemos na condição daquele paralítico, será que nós teríamos amigos que fariam isso por nós? Pessoas fantásticas eram aquelas, né? Pois com certeza o paralítico pouco poderia ter feito para aquelas pessoas. Então aquelas pessoas realmente fizeram pelo paralítico por amor a ele. Né? Não era uma troca, né? Porque o que aquele paralítico poderia ter feito por eles? E qual a certeza que eles teriam dele não continuar sendo paralítico? Eles tinham fé, eles acreditavam que Jesus o poderia curar, por isso fizeram tudo isso. Mas aqueles eram amigos, eu diria assim, amigos que se escreve com A maiúsculo. Né? Aquilo sim eram amigos.
Outra coisa que nós temos que aprender, que esse texto nos mostra, é que Jesus não corre atrás de ninguém. Jesus nunca foi atrás de ninguém para curar. Quando o chamavam, ele ia. Mas ele não saía atrás das pessoas. Eu vou atrás, vou curar alguém. Alguém quer se curar. Ele não busca pessoas para salvar as suas almas. Ele não faz esta busca. Ao contrário, o diabo é que nos busca, nos invade, para conquistar as nossas almas e faz todos os esforços para isso e nos aprisionar. O Espírito Santo não, ele está aí à nossa disposição, aguardando que o chamemos, que o busquemos. Então nós temos que ficar espertos, nós temos que perceber que nós temos que buscar Deus. Jeremias, capítulo 29, versos 12 a 13, diz assim: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, eu vos ouvirei. E buscar-meis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fazemos isso? Marcos 12, verso 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Mateus 7, verso 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Ou seja, precisamos nós buscar a Deus. Nós precisamos ir até Ele. Buscá-lo com todas as nossas forças é o primeiro mandamento. Não diz lá, fica aguardando no seu pecado até que eu decida te abençoar e te trazer para a glória. Não. Não vi isso em lugar nenhum na Bíblia. Isso não existe. Não tem. Não tem. Então, nós não temos que esperar por Deus. Se quisermos, nós temos que buscá-lo. Quem nos invade é o diabo, Deus não. Então, nós temos que tomar essa atitude de buscá-lo. Nós temos tempo, sempre digo assim, para todas as coisas do mundo, né? Nós temos tempo para comer, para trabalhar, para dormir, para dançar, para comprar, para vender, para trocar, para cozinhar, cuidar dos outros, ganhar dinheiro, gastar. O diabo nos ocupa com muitas coisas desse mundo este que foi entregue a ele, para que nós não tenhamos o tempo para o essencial, que é o de buscar a Deus. A coisa mais importante que nós temos que fazer é buscar a Deus. É buscar a vida eterna, através da oportunidade que Deus nos deu, através da graça pela obra de Jesus. E o que fazemos? Esquecemos do que é mais importante. Aliás, da única coisa que é realmente importante. Lá em Apocalipse 2, verso 4, diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esquecemos de amar a Deus. É isso que Deus, lá no juízo, vai dizer para nós, será? Tenho contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. É bem provável que sim. Então, nós temos que, ao invés de dedicar o nosso tempo a conquistar qualquer coisa a mais nesse mundo material, nós talvez devêssemos dedicar mais do nosso tempo para buscar Deus. Hoje eu tive um sonho que eu vou participar aqui com vocês. Eu acho que eu tomei uma advertência de Deus hoje. Eu andava com leões. Fazia parte daquela alcateia, mas com uma dificuldade enorme. Eu tinha uma dificuldade enorme de participar daquele grupo ali.
para mim era realmente muito difícil participar daquilo. Era essa sensação que eu tive no sonho, assim. Só que, de repente eu descobri que eu era um pato. Pato, um ganso, bicho assim, sei lá, é meio diferente também, pato, um ganso. Enfim, aí eu percebi, aí eu me flagrei de repente, que ao invés de andar na terra com os leões, eu deveria voar. Era muito melhor eu voar. Voar era o meu estado de ser, né? Porque voando minha vida seria bem melhor. Eu tinha asas. Então como é que eu com aquelas plotas de ganso eu ia estar junto com os leões? Era impossível, porque voar era muito melhor. Então, a impressão que eu tive quando eu acordei, que acordei depois daquilo, será que ele não deixou claro para mim? Eu ainda estou muito voltado às coisas da terra, tentando as coisas pelo meu braço, né? Eu deveria parar de andar com os leões na terra, onde o poder é pela força, né? E que eu não deveria estar mais voando, né? Mas no espiritual mesmo, provavelmente sim, né? O interessante é que esse texto veio a se encaixar perfeitamente, esse sonho vem a se encaixar perfeitamente nesse texto de hoje, né? Nossa solução não está na terra, né? Mas está no céu. Nós precisamos mesmo é buscar a Deus. Porém, nós também não podemos impor Deus a ninguém. Com certeza não, né? Nós podemos, sim, devemos fazer a nossa parte. Que é, por exemplo, o que eu estou buscando fazer aqui, né? Eu posso levar a palavra de Deus às pessoas, mas eu não posso obrigar ninguém a ir a Deus, né? Não posso obrigar ninguém. Então, a salvação é individual, é de cada um. Cada um decide o que quer para o seu futuro. Então, outra coisa relevante é que ninguém de nós pode dar o que não tem, né? Imagina se aqueles amigos, aquele paralítico, fossem todos paralíticos também. Como é que poderiam ter levado ele, né? Então, para levar um paralítico, outro não pode ser paralítico. Então, para levar alguém a algum caminho, nós temos que ter o que dar, né? Nós temos que ser diferente daquele que nós queremos mudar. Porque se formos igual, estaremos chovendo no molhado, como se diz aqui, a gente não está indo a lugar nenhum. Então, primeiro, vamos buscar o reino de Deus. E depois, buscar levar, de repente, essa palavra a terceiros. Mas ninguém pode dar o que não tem. Então, primeiro nós temos que buscar o reino de Deus para nós. E assim que nós o formos conquistando, nós podemos buscar levar mais alguém conosco de repente. Ok, então esta é a nossa reflexão de hoje. Que decisão nós vamos tomar? Chegou a hora da nossa decisão. Então, o que vamos fazer me parece bastante óbvio, né? Nós temos que buscar a Deus. Como vamos fazer isso? Orando, orando, orando e orando. Jejuando, porque o jejum faz parte da nossa santificação. Buscando nos santificar todo dia, ou seja, nos afastando de tudo que é contrário à palavra de Deus. Como, sei lá, mentira, calúnia, fofoca, adultério, pornografia, gula, bebedeira, inveja, tantas outras coisas desse gênero que nós sabemos que são erradas. Então, vamos nos afastar delas. Porque para que nós possamos nos santificar, a primeira coisa é nos afastar do diabo, né? E de todas essas coisas que ele nos oferece todo dia, como sendo coisas maravilhosas. Mas a oração é essencial, né? Sem oração não tem jeito.
nós precisamos definir um tempo diário, todos os dias, portanto diário mesmo, para nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus e para orar. Orar, orar e orar. Nós botarmos de joelho todos os dias, todas as noites, no horário que for melhor, naquele horário tranquilo, que ninguém vai perturbar. Eu costumo fazer isso lá. Hoje virou um hábito, assim, entre 3 e 4 horas da manhã, eu acordo, vou lá para o meu canto e coloco de joelhos e oro o tempo que tenho vontade de estar lá conversando com Deus. Às vezes leva 15 minutos, às vezes leva 1 hora, às vezes leva 1h30, não tem tempo para isso. Mas todas as noites nós temos que nos habituar a conversar com Deus. Contarmos para Ele o que foi nosso dia, contar para Ele quais são as nossas aflições, contar para Ele quais são os nossos planos, pedir para Ele se esses nossos planos são legais mesmo ou não. E Ele vai nos dando resposta para tudo que a gente pede. Então, vamos decidir isso hoje. Vamos orar todos os dias e vamos nos dedicar todos os dias um tempo a estudar a Bíblia ou ouvir a palavra de Deus. Pode ser aqui, pode ser em outro local, mas enfim, precisamos fazê-lo. Então, por hoje é isto, né? Vamos reiterar essa nossa decisão. Vamos todos os dias tomar um tempo para nos dedicar à palavra de Deus, a ouvi-la, a compreendê-la e a orar. Como sempre fazemos ao final da nossa reflexão, vamos pedir que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos dirigindo, cuidando de nós, para que possamos a cada dia estar mais alinhados nesse caminho que leva à nossa salvação. E que possamos ver os milagres acontecendo na nossa vida. Amém? Se você gostou, clica ali embaixo no joinha, lança uma semente compartilhando com mais alguém essa reflexão para que mais pessoas possam vê-la. E se você não for inscrito no canal ainda, clica ali no botãozinho de inscrever-se, que é gratuito e ajuda essa reflexão a ser levada a mais pessoas, ok? Amanhã às 19 horas estaremos de volta aqui para mais uma reflexão. Que hoje é segunda, amanhã é terça, então amanhã estaremos aqui. Então, até amanhã, fica com Deus.